Olá! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre nutrição em tempos de Covid. Os pediatras estão assim com os consultórios e os celulares bombardeados, porque em meio à pandemia todo mundo está querendo fazer suplementação, tomar medicamento para estimular o sistema imunológico, e isso, gente, não é necessário se a gente tiver um padrão alimentar de qualidade. A criança que come bem, a gente sabe que no mundo pediátrico a gente tem muita dificuldade alimentar, mas geralmente quem consegue seguir as questões alimentares, comendo adequadamente, fazendo a nutrição, ingerindo nutrientes que são responsáveis por nosso sistema imunológico, geralmente elas não têm necessidade de suplementação de vitaminas, tá? Então, o que acontece? Durante não só a pandemia da Covid-19, mas para a gente manter um sistema imunológico funcionando redondinho, bonitinho, nos defendendo de doenças, a gente deve sim se alimentar muito bem, né? Alimentos como o zinco é um elemento maravilhoso para poder trabalhar nessa questão do nosso sistema imunológico, o ferro. Então, o nosso prato, é o que eu falo, não tem uma receita de bolo, mas ele tem que ser um prato colorido, tá? Os peixes, fontes ricas de ômega 3, o peixe é fonte de zinco, as carnes, melhor suporte, né, de ferro é o que vem da carne. O ferro da carne é o ferro de melhor absorção. A gente encontra ferro em alguns outros alimentos, mas o que é melhor absorvido, que nada atrapalha a absorção dele, é o ferro da carne. Então a carne, as hortaliças, os legumes, as frutas, se você consegue ter um padrão de um prato colorido e ainda se inserir as frutas no seu cotidiano, comer menos as porcarias e comer mais a comida natural, se você tem esse comportamento, você não tem necessidade de suplementação. Então, alimentos ricos em vitaminas, como cenoura, couve, taioba, as verduras de folha, elas são ricas em vitaminas, os grãos como o feijão, a lentilha, o grão de bico. Tente variar o seu cardápio. Se você come bem, não há necessidade de suplementação, tá? A questão da alimentação, né, você colocar, por exemplo, né, sempre na sua comida, eu sempre falo o seguinte: um carboidrato, um grão, né, uma leguminosa, uma verdura e uma porção de proteína, seja frango, peixe, carne, e você pode estar substituindo aí pelo ovo até 2 vezes na semana. Eu não sou de recomendar ovo todos os dias, tá? Eu sou de moderação. Eu acredito que na vida tudo é uma questão de equilíbrio. Tem pessoas que liberam o consumo de ovo, mas eu acho que 2, no máximo 3 vezes por semana tá de bom tamanho, não tem necessidade de tudo isso, e você vai fazendo esse revezamento, né? Como o ovo é uma fonte proteica, você pode pegar e trocar essa fonte proteica. Amanhã usa uma carne, no outro dia um peixe, no outro dia um frango, tá? Lembrando que é sempre bom, porque às vezes um alimento é mais rico em um componente ou outro, e quando você faz essa variação, você consegue se alimentar bem e se nutrir com todos os nutrientes necessários. E o principal, os nossos bebês, manter o aleitamento materno, tá? Até a mãe que está positiva para a Covid, a gente recomenda manter o aleitamento materno com todas as medidas de proteção, porque não se passa o vírus pelo leite. Então, quem está em aleitamento materno deve manter, ou mesmo tendo positivado para a Covid, deve manter o aleitamento materno, que é um nutriente muito completo para poder estar nutrindo bem os nossos bebês. Nesses períodos de pandemia, a recomendação é que tudo que você compra ao chegar na sua casa seja higienizado, tá? Com álcool 70 ou com solução com água sanitária, que é o hipoclorito, tá? Então você higieniza bem as embalagens, aqueles produtos que podem ser retirados de embalagens e transferidos para embalagens mais seguras, né? Como as sacolinhas de carne. O que você puder estar fazendo a transferência, você faz. O que não puder, você vai higienizar bem esses produtos antes de guardar, tá? A higienização dos produtos, como as verduras, os legumes, elas devem ser feitas com água e água sanitária,
água sanitária sem perfume, tá? O hipoclorito de sódio a 2,5%, que é o comum das águas sanitárias do supermercado, você pode, para 1 litro de água, usar 1 colher de sopa e deixar os alimentos ali durante 15 minutos e depois faz o enxágue e armazene bem. Se o seu hipoclorito é aquele de 1%, você pode usar para 1 litro de água 2 colheres de sopa, tá? No caso de limpeza para retirar o excesso de agrotóxicos, a recomendação é que para cada 1 litro de água você utilize 1 colher de sopa de bicarbonato e deixe o alimento ali durante 15 minutos. Isso também vai reduzir a sobrecarga de agrotóxico no alimento que o seu filho está consumindo, tá? Então, gente, vamos prestar atenção na nossa rotina. Quem come bem, se alimenta bem, faz atividade física, dorme bem. Nós precisamos dormir bem, as nossas crianças precisam dormir com regularidade, precisamos ter rotina para as nossas crianças. Então, tome bastante água, coma bem, durma adequadamente, faça atividade física para que você possa ter uma saúde adequada, para que você possa passar bem por essas pandemias, tá? Não só da Covid-19, mas se surgir alguma outra por aí, o mundo sempre é apresentado a algum surto de alguma doença, como foi a influenza lá em 1918, como outras doenças que a gente tem para trás. Então, para você estar com um sistema imunológico adequado, não é simplesmente ir na farmácia e comprar o suplemento alimentar. Vá para a sua cozinha, trabalhe dentro da sua casa, ensine os seus filhos, seja exemplo para os seus filhos, ensine as suas crianças a se alimentarem bem desde cedo, né? Vai lá, assiste aquele videozinho que eu postei anteriormente sobre alimentação, sobre as dificuldades na alimentação das crianças, que aquilo vai te ajudar muito nessa introdução alimentar. Pois é, quer ficar atento? Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da saúde e da pediatria? Vai lá, se inscreve no canal, ative as nossas notificações. Toda semana tem um conteúdo super bacana para você lá. Curte o seu vídeo, divulgue, mande essa informação para quem está precisando ser informado também. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!